você que está em casa. E Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Obrigado, Cacau. Abra comigo no livro de Jó, Jó capítulo 1. Se você trouxe uma caneta, um papel, pega aí a caneta, o papel para nós estarmos anotando algumas coisas. E eu prometo ser bem breve aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu. E nesses dias Deus tem ministrado tantas coisas, falado tanto ao nosso coração. O pessoal aí que tem participado lá do ponto de pregação, lá na dia de terça-feira. Tá demais, não tá, pessoal? Pessoal que está indo lá na terça, tá demais. Deus tem feito muito. E também a reunião de homens, tá demais. Deus tem feito grandes coisas. Nossa célula de terça-feira, né? De quinta, né? Quinta. Falei terça, né? Quinta, né? Vamos lá, pessoal. Jó, capítulo 1. Luiz, me ajuda aí, fazendo um favor. A partir do versículo 1. Se tiver como projetar aí para mim, fazendo um favor. A Bíblia diz assim para nós, olha só, vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Verso 2, tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem, beberem junto com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Verso 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Algumas traduções dizem assim, por rodear a terra, né? Eu costumo dizer que o diabo ele não tem nada o que fazer, né? Fica à la vontade, fica à vontade, né? Fica sem fazer nada. Então fala que ele estava por rodear a terra, estava perambulando para um lado, para o outro, e diz assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pessoal, só um minutinho aqui, e é uma pergunta assim que eu fico pensando, né, quando eu estava lendo esse texto, eu fico pensando, se alguém chegasse diante de Deus e perguntasse assim, quem é o Elton? Quem é o William? Quem é a Luciana? O que será que Deus falaria de nós, hein, Luciana? O que será que Deus falaria de nós? Perguntasse, quem é a Cíntia? Você viu minha serva Cíntia? A pergunta é, o que Deus responderia ao meu respeito e a seu respeito? Aqui fala que Deus, ele falou algo muito, muito sério a respeito de Jó. Fala que Jó era um homem íntegro, reto, justo. Jó era aquela pessoa que independente de onde que ele estava, de frente, a hora que ele estava no quarto, era um homem íntegro. Um homem íntegro fala que era um homem total, um homem que tinha um coração na presença de Deus. Talvez uma das histórias mais belas da Bíblia para mim é a história de Jó. Lógico, né, tirando a história de Jesus, mas no Velho Testamento, talvez uma das histórias mais belas é a história de Jó. Que fala que, porque o próprio Deus, ele dá testemunho da vida de Jó. Deus, ele fala de Jó. E fala que o diabo um dia foi na presença de Deus e questionou, falou assim, olha, Jó só te serve as teses de Satanás, né? Talvez, eu não sei se no próximo sábado nós vamos falar sobre o diabo no divã. Alguém já esteve no divã aqui ou não, pessoal? Ninguém sabe o que é estar no divã, não? Está sentado diante ali, a Cíntia é psicóloga, né? E está diante do divã. Hoje as pessoas, tudo que acontece, as pessoas colocam a culpa no diabo, né? O que é estar diante do divã?
Às vezes as pessoas pegam numa blitz, coloca assim, né? Está amarrado, né? E o diabo não tem nada a ver com isso. Então nós vamos colocar um pouquinho o diabo no divã. Nós vamos questionar algumas coisas. Mas não é o nosso questionamento hoje. Mas aqui, eu quero falar com vocês um pouquinho, coloca aí o título da palavra hoje. Eu quero pedir 15 minutinhos de vocês. Olha só, o título da palavra hoje, nós vamos aprender algumas coisas aqui muito interessantes com a palavra do Senhor. E o título da palavra hoje é As lições no sofrimento. Quais são as lições que você tira diante do sofrimento? Quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma dificuldade, quais são as lições que você tem tirado? E hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui com a vida de Jó. Quais são as lições que você vai aprender hoje, não apenas com a vida de Jó, mas com a sua vivência, com a sua experiência? Quais são as lições que você tem aprendido quando você passa por uma dificuldade? Sabe, queridos, nós aprendemos as maiores lições da vida, não é nas vitórias, mas nós aprendemos as maiores lições da vida quando nós enfrentamos lutas e dificuldades. Mas quais são as lições que nós tiramos diante do sofrimento? Aqui a gente olha a vida de Jó, e às vezes uma pergunta que eu faço é: por que pessoas boas sofrem? Você já viu que pessoas boas, eu já vi pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas corretas, com aquilo que elas fazem, passar por problemas. Eu já vi pessoas também que têm, pessoas de caráter duvidoso, que prosperam. Quem já viu alguma pessoa boa aqui que passou por dificuldade? Deixa eu ver. Você conhece alguma pessoa boa? Pessoa boa. Pessoa boa, você olha e fala assim: mas como que essa pessoa está passando por essa dificuldade? Eu, que isso? Obrigado, não sei quem gritou mas obrigado pela honestidade. E alguém já viu pessoas, assim, do caráter duvidoso? Você olha para ela, de repente a pessoa está com um carrão, está com casa. Você já viu também pessoas com caráter duvidoso, que você olha, você fala assim: mas como que essa pessoa prospera dessa forma? Você já teve essas perguntas ou não? Então nós vamos aprender algumas coisas, né? A gente olha aqui Jó, né? E faz alguns questionamentos, e fala assim: mas como que esse homem é reto, íntegro, justo, que se desvia do mal? Esse homem, antes de pecar, já fazia oferta, Luciana. Ele olhava para os filhos e falava assim: o filho deu uma festa, mas vai que o filho blasfemou, já vamos antecipar. E de repente você fala assim: quais são as lições no sofrimento? Deus tem muita coisa para te ensinar e me ensinar nessa noite, amém? Sabe, eu olho pessoas aqui que passam por sofrimento, mas tem tanta coisa para nos ensinar. Eu olho o livro de Marcos, capítulo 10, no verso 46, a Bíblia conta a história de um homem que ficava ali sentado na porta da cidade, um homem chamado Bartimeu. Bartimeu não é nome, Bartimeu significa filho de Timeu, quer dizer que ele era filho de Timeu, mas nós vamos chamar ele de Bartimeu, porque nós conhecemos ele como Bartimeu. Esse homem ficava sentado ali à porta da cidade, e um dia, Jesus estava passando ali, aquele homem sofria, aquele homem estava ali passando por um problema, aquele homem era mendigo, e de repente ele ouviu um barulho, e aquele barulho, aquilo mexeu com o coração daquele homem, e ele falou: o que está acontecendo na cidade? Ele falou: não, é Jesus o Nazareno, aquele que é poderoso em palavra. Eu falo que Bartimeu, ele enxergava mais do que a multidão, e de repente aquele homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, no meio do sofrimento, aquele homem tirou força para gritar. O que nós aprendemos com esse homem? Que esse homem teve força para gritar por socorro. Às vezes eu fico olhando, queridos, nós olhamos aí, eu acho que é Setembro Amarelo, setembro, é isso mesmo? Alguém me corrige aí? Setembro Amarelo, fala, é o mês, né, para a gente estar tendo um alerta, porque, por causa do suicídio e tal. Mas uma pergunta que vem no meu coração é o seguinte: o que leva uma pessoa a ter tanta dor no coração, ao ponto de querer tirar a própria vida? Você já fez essa pergunta? O
que leva a dor da alma daquela pessoa? Aquela pessoa, a única coisa que ela quer é aliviar uma dor na sua alma. E ela quer simplesmente tirar aquela dor da sua alma. Então, a forma que ela encontra, talvez ela ache que ela tentando tirar a sua própria vida, ela encontra alívio para a alma. Então eu fico vendo aquele homem, às vezes ela não tem força de gritar para pedir socorro, mas aquele homem que estava na porta da cidade, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele para e fala assim: quem está me gritando aí? Talvez os discípulos falavam para ele, né? Talvez não, os discípulos falavam para ele: olha, fique em silêncio, porque você está perturbando. E Jesus manda chamar aquele homem que estava gritando. O que é mais fácil? Jesus ir até o cego ou o cego ir até Jesus? Era muito mais fácil Jesus ir até o cego. Mas Jesus fala assim, ó, fala para ele vir até mim. Eu fico pensando, eu não sei, né? O problema de quem mexe com arte, quando eu falo arte, pessoal, é louvor, dança, teatro. Então o artista, ele tem uma mente assim, diferente. O artista, ele tem uma visão, né? Eu fico imaginando quando ele levanta ali, aquele homem sai tateando, talvez ele tropeçava. Léo, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Aquele homem caía, aquele homem levantava, aquele homem tropeçava ali em várias pessoas, e ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. E qual que era a pergunta? Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Eu não sei, talvez, eu acho que deve ter umas 2 semanas, eu estava pregando aqui no culto, e aquele homem precisava de tantas coisas, querido. Aquele homem precisava de roupa, aquele homem precisava de comida, aquele homem precisava de um banho, aquele homem precisava de um abraço, aquele homem precisava de uma família, aquele homem precisava de uma casa, aquele homem precisava de muitas coisas. Tinha tantas coisas que aquele homem precisava. Talvez nessa noite, se eu pedir aqui para vocês falarem, talvez você pode enumerar aqui muitas coisas para mim. Mas de repente aquele homem olhava para Jesus, talvez ele falava assim, ó, aquele homem precisava de um cão guia, aquele homem precisava de uma capa nova, aquele homem precisava de muitas coisas. Vocês não entendem isso comigo? Aquele homem precisava de muitas coisas. Talvez você entrou aqui nessa noite, você precisa de muitas coisas, eu preciso de muitas coisas. Mas Jesus entendia que apenas uma coisa seria suficiente para resolver todas as outras. Aquele homem falou: que eu volte a ver, que eu tornes a ver. Ele sabia, se ele recuperasse a visão, todas as outras coisas seriam restauradas na vida dele. Sabe, queridos, sabe o que nós precisamos hoje, aqui nessa noite? Apenas de uma coisa: que os nossos olhos sejam abertos para ver as coisas do Senhor. Talvez você fale assim: eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um sapato, eu preciso de uma roupa, eu preciso de um emprego. Não, queridos, nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, porque se seus olhos forem abertos, todas as coisas irão acontecer na sua vida. E uma coisa que me chama a atenção, queridos, que aquele homem fala assim: que eu tornes a ver. Eu não sei se tem como, Luiz, você colocar para mim, Marcos 10, eu não sei agora qual que é o versículo, quando ele fala que eu tornes a ver. Eu quero mostrar algo para vocês aqui na Bíblia. Se tiver como vocês entenderem isso aqui comigo, eu quero contar uma história para vocês. Esse homem fala assim, ó, que eu tornes a ver. Eu não sei se é versículo 50 e qualquer coisa. Se alguém achou aí, grita aí para mim, que aí eu falo, versículo Marcos 10, 50 e... Quem conseguiu achar aí? 51, Marcos 10, 51. Olha só, ele chega até Jesus e fala assim: o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, aqui fala que eu quero ver. Se tiver como colocar uma outra tradução para mim, fala assim: que eu tornes a ver. Tem essa versão aí, que eu tornes a ver? Quando ele fala aqui, assim ó, que eu tornes a ver, quer dizer que esse homem já enxergou um dia. Sabia disso? Aqui ó, que eu tornes a ver. Obrigado Luiz. Que eu tornes a ver, quer dizer que esse homem um dia enxergou na vida.
Sabia disso? Quer dizer que ele não nasceu cego. Quer dizer que em algum momento da vida dele, ele ficou cego. Olha aqui para mim, deixa eu contar uma história para vocês. Essa é uma história judaica, que conta a história desse cego. Então, esse conta a história judaica o seguinte, que Bartimeu, ele era filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu, ele era um general de guerra, era um homem muito poderoso, era um homem que ali em Israel, ele liderava, né, o exército ali em Israel. Em determinado momento, ele foi capturado por Roma. E o que aconteceu? Eles pegaram aquele homem, e o que fizeram com ele? Mataram ele. Então, quem que era esse homem? Era Timeu, que era o pai de Bartimeu. Então eles mataram ele. O que fizeram com o filho dele? Porque eles pensaram o seguinte: se o pai dele é um general muito poderoso, então nós não podemos deixar com que o filho dele cresça, e se o filho dele crescer, ele vai vingar o pai. Então eles pegaram o filho dele e furaram os olhos. Então era uma prática comum em Roma. Então todas as vezes que eles pegavam um general, alguém muito importante, eles pegavam a descendência deles e vazavam os olhos. Então provavelmente, porque não tem nada que nós podemos afirmar, porque não está escrito na Bíblia, então é provavelmente, então Timeu, ele foi morto, que era um general de guerra. Eles pegaram o filho dele, que é o Bartimeu, e vazaram os olhos, para que quando ele crescesse, ele não se tornasse um general de guerra, como seu pai. Então quando Jesus chega até ele e fala assim: o que você quer que eu faça? Ele olha para Jesus e fala: que eu tornes a ver. Sabe, queridos, talvez apenas uma coisa te falta nessa noite e me falta nessa noite, com que os nossos olhos se abra para as coisas de Deus, sabe, se abra para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Então, a primeira lição que eu aprendo é que no meio do sofrimento, os nossos olhos precisam abrir, os seus olhos precisam abrir, não importa o que nós estivermos passando, mas eu preciso com que os meus olhos estejam abertos, e no meio do sofrimento, começar a olhar para as coisas de Deus, olhar para a promessa de Deus. Queridos, às vezes quando tudo está legal, né, é fácil, mas é no momento da luta e da dor, que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida, é que nós começamos a olhar para as promessas de Deus. Então, é no meio do sofrimento, né? Qual que é a primeira lição? Abra os seus olhos. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, eu aprendo que não importa o que nós estivermos atravessando, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, independente da história trágica que você passou, com que eu passei, mas nós precisamos avançar em Deus. Então eu olho aqui a história de Jó. Jó, quando você olha, a vida dele foi atacada em 6 áreas, foi atacada na área financeira, foi atacada na saúde, foi atacada nos relacionamentos, foi atacada na família, foi atacada ali, queridos, né, nas finanças, foi atacada até mesmo no relacionamento com Deus. Então eu não sei qual é a área que você está sendo atacado nesses dias. Você já questionou Deus ou foi só eu, queridos? Deixa eu ver aqui, vamos fazer uma terapia de grupo. Queridos, eu já questionei Deus. Pô, vamos lá, pessoal, isso é normal. Eu já cheguei diante de Deus e falei: Deus, e aí? Vai ficar aí no céu, não vai fazer nada não? Como que é o negócio? Talvez você olhe, você nunca falou isso não, queridos? Não? Eu já, queridos. Antes, né, de eu me converter e tal, conhecer o Evangelho, eu frequentava, né, uma outra instituição tal. Eu lembro que um dia eu estava enfrentando um problema tal, eu tinha perdido meu pai, estava com um problema na família. Eu lembro, né, que a gente tinha algumas imagens ali e tal, e tinha um crucifixo que a gente tinha, né, o hábito ali. Um dia eu cheguei ali diante daquele crucifixo e falei assim: e aí, vai ficar aí pregado aí, não vai descer não, não vai fazer nada não, como que é o negócio aí? Estou falando sério, pessoal.
Vai ficar aí? Como que é o negócio? Diz que você ressuscitou, mas você está pregado aí, não vai descer não. Queridos, um dia eu falei isso. Falei assim, vai ficar aí pregado, como que é o negócio? Diz que ressuscitou, está vivendo, como que é o negócio? Não vai fazer nada não? Vamos bater um papo aqui nós dois, porque, sabe, queridos, eu não sei você, mas como que é a sua intimidade com Deus? Eu tenho liberdade, eu não sei você. Às vezes eu olho para Deus e falo, Deus, e aí? Me dá uma palavra. Aqui Jó, queridos, ele tinha tudo. Jó, eu fico olhando a vida de Jó. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Luiz. Qual que é os torpedos do inferno na vida de Jó? Foi na saúde, foi nas finanças, foi nos relacionamentos, foi na intimidade, né? Eu coloquei aqui várias coisas. Então, no relacionamento com Deus, nas finanças, no casamento, nas amizades aqui, houve um torpedo, né, do inferno ali naquele lugar. Mas quais são os torpedos que você tem enfrentado? Talvez você tenha enfrentado problema ali no seu casamento, problema com seus filhos, problema com seus pais, problema de relacionamento. Qual que é os torpedos que você tem enfrentado nesses dias, querido? Lutas por fora, temores por dentro. Então, é aquilo que nós estávamos cantando aqui, quando eu pedi para a Cíntia, né, mas a Lu, falei assim, olha, canta essa canção, porque eu estou falando assim, ó, sabe, eu não sei você, mas tem dia que dá um vazio no coração, eu falo, Deus, preenche o vazio no meu coração, sabe, preenche o vazio aqui dentro, Deus. Tem dia que a gente acorda, e a gente fala assim, Deus, preenche o vazio que está aqui dentro. Tem dia que a gente deita e a gente acorda e fala assim, Deus, eu preciso, né, enfrentar os gigantes do dia a dia, mas preenche o vazio que está aqui dentro. Sabe, tem dia que a gente precisa acordar e falar, Deus, me fortalece. Eu preciso que algo aconteça dentro de mim. Então aqui, né, quais são os torpedos? O primeiro torpedo que eu vejo foi os questionamentos, foi na saúde. E Jó aqui, queridos, Jó ele chora, né? Jó ele tem alguns questionamentos dentro dele. Jó levanta alguns questionamentos ali, e ele tem algo dentro dele. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Luiz, volta para mim, fazendo um favor. Isso. Coloca para mim, Jó 1:13, fazendo um favor. Se tiver como colocar aí, Jó 1:13. Jó 1:13, versículo do 13 ao 20, só para nós lermos aqui. Esses torpedos aqui que ele está enfrentando. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comia, bebia vinho na casa do irmão primogênito. 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. 16, falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer a nova. 17, falava este ainda, quando veio o outro e disse: pessoal, deixa eu falar algo para vocês, miséria pouca é bobagem, né? Você vai olhando, imagina, toda hora você fala assim, não pode acontecer mais nada. Alguém já ouviu isso ou não? De repente fala assim, ó, perdeu os bois, perdeu isso, perdeu aquilo outro, você fala assim, não vai acontecer mais nada. E de repente, né, eu costumo dizer, tem coisa pior do que o telefone tocar de madrugada, pessoal. Alguém já atendeu o telefone de madrugada aqui? E quando o telefone toca e fala assim, não assusta. Pessoal, não tem coisa pior. Eu lembro uma vez, nós estávamos em casa de madrugada, de repente bateu na porta, né? Eu abri a porta, era o pessoal da funerária. A hora que eu abri a porta, eu olhei aquele carro da funerária, o rapaz olhou para mim, eu olhei para ele assim, eu devo ter ficado assim, eu não sei que cor que eu fiquei não, gente, porque o rapaz ficou mais assustado do que eu. Ele olhou para mim, Luciano, falou assim: moço, não assusta. O rapaz da funerária bateu na porta de casa com o carro da funerária e falou assim: não assusta. Você ia assustar ou não? Você assustava, Cíntia? Pessoal, eu acho que eu não sei, eu acho que o rapaz olhou para mim.
A hora que eu abri a porta, eu acho que só de ter olhado para mim, ele falou assim, vou matar esse menino agora, né? Eu olhei para ele assim, eu sentei no sofá, ele falou assim, não, nada não, ele entrou lá na cozinha, pegou a água, e aí o telefone toca, mas deixa eu falar algo para vocês, querido. Então aqui, né, de repente, eu fico pensando, né, cada notícia que é chegando na vida de Jó, mas o que Jó aprende com tudo isso? Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. O próximo slide, fazendo um favor. Aqui Jó vai vendo, vai perdendo os filhos, vai perdendo os bens, a mulher chega para ele, isso, as atitudes de Jó diante do sofrimento. Quais foram as atitudes de Jó? Eu quero só me prender um pouquinho aí nessas atitudes de Jó. Quais foram as atitudes de Jó, queridos? 6 coisas Jó ele fez. Versículo 42, capítulo 42, verso 2, fazendo um favor. 6 coisas, né? Nós vamos ver 6 coisas que Jó, ele teve. Quais foram as 6 atitudes de Jó? Eu não consigo ler aqui, porque as letras, aqui a iluminação está muito ruim. Semana que vem eu vou ler, pessoal. Semana que vem eu vou ler, tá bom? Então, Jó 42, verso 2. Aqui diz assim: eu bem sei que tudo podes. A primeira atitude de Jó, queridos, ele entendeu que Deus, né, que Deus pode reverter todas as coisas, amém? Quantos creem que Deus pode reverter todas as coisas? A primeira lição, no meio do sofrimento, ele entendeu que Deus pode reverter todas as coisas. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas Deus pode reverter todas as coisas. A primeira coisa que ele aprende, Deus pode reverter todas as coisas. Vamos lá, e ele fala assim, segunda coisa, e teus planos não podem ser frustrados. Aquilo que Deus falou a seu respeito vai se cumprir, amém? Tudo que Deus falou a seu respeito, ao meu respeito, vai se cumprir. Então, primeira coisa, nada pode ser frustrado. Deus sabe todas as coisas. Segunda coisa que ele fala, seus desígnios vão se cumprir sobre a minha vida. Versículo 5, do 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Terceira coisa, eu conhecia só de ouvir, queridos. Eu vejo muitas pessoas falarem de Deus, das coisas de Deus, mas nós temos que ter experiências com Deus. No sofrimento, nós aprendemos a conviver com Deus, ter experiências com Deus. Então, a terceira coisa que Jó aprende, eu agora sei viver com Deus. Sabe, queridos, às vezes eu vejo as pessoas contarem tanta história. O fulano fez isso, o Beltrano fez isso, o ciclano fez isso. Quais são as suas experiências com Deus? O que você viveu com Deus? Quais são as suas experiências? Nós precisamos ter experiências, queridos. Não é só contar. Nós precisamos ter experiências com Deus. Todos os dias, querido. Nós precisamos ter experiência com Deus. Quer ver? Quarta coisa que eu vejo. Lá no versículo 5 ainda. Isso, pode deixar aí, Luiz. Eu te conhecia só de... Mas agora os meus olhos te veem. Antes era o quê? Ouvia. Mas agora eu te vejo. Eu vejo em todas as coisas. Então olha só. Quarta experiência, eu vejo Deus. Eu vejo Deus nas atitudes, eu vejo Deus abrindo porta, eu vejo Deus fazendo todas as coisas. Sabe, quando eu olho, eu falo assim, gente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esses dias eu fui fazer uma visita lá no hospital de clínica lá de Uberlândia, lá na psiquiatria, fui visitar uma pessoa. A hora que eu entrei dentro daquele lugar, não sei se você já teve experiência de estar ali. A hora que eu entrei ali naquele lugar, eu vi as pessoas ali e tal. Falei, Deus, obrigado, porque eu nunca precisei estar aqui nesse lugar. Eu posso dizer que o Senhor esteve comigo todos os dias. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Sabe, queridos, eu estou aqui hoje, eu posso agradecer a Deus. Eu chego lá em casa, eu olho a minha casa, eu entro para dentro da minha casa, eu olho para Deus, obrigado, porque eu tenho uma cama para me deitar. Às vezes a gente vai levar a cesta básica para morador de rua e tal. Fico pensando, como que alguém
fica nessa situação, eu posso voltar para casa, tomar um banho quentinho. Esses dias eu fui ajudar uma família, depois eu voltei para casa, falei, Deus, obrigado, porque eu posso sentar aqui nesse banheiro, tomar um banho. Sabe, eu vejo a mão de Deus. Às vezes a gente acha que a mão de Deus, querido. Hoje eu fui almoçar, tal, abri a geladeira, eu fiquei olhando ali na geladeira, às vezes, principalmente os adolescentes, às vezes destampa as palavras assim, não tem nada para comer. E tem tanta coisa ali dentro, né? Hoje eu fiquei, abri a geladeira e falei, nossa, eu posso comer isso, posso comer aquilo. É a mão de Deus, amém? Eu lembro quando a gente foi lá em Belo Horizonte, talvez foi a experiência que mais marcou meu coração. Eu lembro que a Ana Paula Valadão, ela deu uma palavra tal, e ela ainda não tinha gravado uma canção, e ela contou uma experiência que ela teve com Deus, que ela sentou na beirada da cama, não sei se a Luciana lembra disso, e ela não tinha um criado mudo, e ela pôs uma caixinha de papelão, e ela pegou e começou a agradecer a Deus, porque ela tinha aquela caixinha de papelão para colocar as coisas, e ela foi escrever uma canção, que dizia, não tenho palavras para agradecer, tua bondade, dia após dia me cercas, com fidelidade, nunca me deixes esquecer, que tudo que tenho, que tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. E ela começou a dizer, começou a agradecer pela cama, começou a agradecer, e toda vez que eu olho, eu começo a agradecer ao Senhor, queridos. Eu agradeço porque eu tenho uma roupa para me vestir, eu tenho uma igreja, sabe, talvez você veio aqui, hoje pela primeira vez, talvez você não tenha uma família espiritual, se você não tem, que você faça dessa igreja a sua família espiritual, sabe, lugar onde as pessoas vão sorrir com você, vai chorar com você, vai se alegrar com você, vai lutar com você. Eu agradeço a Deus, porque durante 26 anos, eu tenho um lugar, para mim sair da minha casa todos os dias, eu tenho um lugar, sabe, isso não tem preço. Então quando a gente olha aqui, ele fala, agora meus olhos te veem, sabe, queridos, e família, deixa eu falar para vocês, família não é lugar só de alegria não, família também enfrenta luta, igreja nós enfrentamos luta, enfrentamos dificuldade. Às vezes os meninos falam assim, nossa, eu tenho saudade daqueles dias, que estava lotado até lá o fim. Queridos, glória a Deus, aquele tempo passou, agora nós vamos viver o hoje. Você vai ser só saudosista? Passou. Sabe aquele tempo? Você não vai viver mais, aquilo lá já passou. E eu nem quero mais viver aquilo, sabe por quê? Porque já passou, porque o que Deus tem para mim é muito maior. Se você quer viver de passado, a única coisa que vive de passado é museu, e a única coisa que ganha dinheiro com passado é castelo velho. Vai lá para você ver castelo velho, está lá caindo lá assim, ó, os outros vai lá e pagam para ver castelo velho, é a única coisa. Eu não quero voltar mais no passado, assim, foi bom? Foi, mas o que Deus tem hoje é muito melhor, porque a Bíblia fala que os olhos não viram, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para esses últimos dias. Foi bom, queridos, foi ótimo, né, Luciana, aquelas reuniões que nós ficava aqui até 4 horas da manhã, e tal, e via anjo, não sei o que, beleza, e aí, queridos, passou. Eu quero viver o hoje, o avivamento de hoje. O de ontem não serve para hoje, o maná de ontem não serve para hoje. Quer ver outra coisa que eu vejo? Vamos lá, versículo 3, coloca o 3 para mim, fazendo um favor. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quinta coisa, ele fala assim, ó, ele conheceu a sua precipitação no falar, ele falou muita coisa, era um homem precipitado no falar, às vezes falava muita coisa, ele falou, hoje eu preciso pensar muitas coisas antes de falar. E por último, queridos, e coloca para mim o versículo 6, por isso,
me abomino e me arrependo no pó da cinza. Fala, olha, hoje eu tenho um coração arrependido, porque antes eu conhecia apenas de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com Ele. Sabe, queridos, quais são as lições aí que nós aprendemos hoje? Então são essas lições, nós precisamos caminhar com o Senhor em todo o tempo. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Quais são as lições? Isso. Coloca o primeiro slide para mim, Luiz, pode deixar, fazendo um favor. Isso. Quais são as lições no sofrimento? Conhecer ao Senhor em todo o tempo. Conhecer o Senhor em todo o tempo. Feche seus olhos agora. Talvez o seu coração está angustiado, talvez você está com o coração, queridos, nesses dias para buscar ao Senhor, um coração que está apertado, mas deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Jó, ele dizia, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com Ele. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração, você que está em casa, sabe, talvez você tenha enfrentado algumas lições aqui nesse deserto, as lições no sofrimento, a escola do deserto, tem nos ensinado muita coisa. Pai, nós queremos orar nessa noite, tira de nós, Senhor, toda angústia, toda incerteza, toda tristeza. Sabe, Jó dizia, Senhor, antes, hoje eu te vejo, hoje eu te ouço, hoje eu caminho com o Senhor, e que nesse tempo seja um tempo de experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida e na minha casa. Você pode dizer para Ele, Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural na minha vida, que seja um tempo novo. Você pode dizer isso, que seja um tempo novo, que seja um tempo novo do Senhor sobre nós. Queremos viver o melhor do Senhor nesses dias. Vamos terminar cantando essa canção, queridos. Enquanto nós cantamos essa canção, talvez você precisa ir para sua casa, mas eu quero te convidar a você cantar essa canção comigo nessa noite, colocar o seu coração diante do Senhor, e deixa o Senhor falar com você. Talvez você entrou aqui nesse lugar um pouco angustiado, um pouco triste, mas deixa o Espírito Santo falar com você aqui nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Isso, faça a sua oração, ore pela sua casa, ore pela sua família. Eu quero te convidar a você orar. Isso, ore. Sabe, nós temos falado lá no ponto de pregação, que ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Sabe, que isso seja o lema da sua vida. Ore até que algo aconteça. E quando acontecer, ore. Ore, ore. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça na sua vida. Você pode dizer ao Senhor nessa noite: te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você pode dizer essa canção
em forma de oração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você pode dizer ao Senhor: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Você pode dizer ao Senhor: faz meu coração arder de novo. Que essa seja sua oração nessa Fazendo noite. todo medo desaparecer,
trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo. Fazendo Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Essa é a nossa oração, Senhor. Que cada um de nós venhamos a viver algo novo nessa noite. Aqueles que estão em casa, cada irmão que está aqui nesse lugar, tira de nós, Senhor, todo medo, toda incerteza, toda angústia, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em segurança, em nome de Jesus. Quero viver, quero viver.